todos os irmãos, espero que esse vídeo encontre a todos muito bem. Esse devocional de hoje ele vai ser um pouquinho diferente do que eu costumava fazer. Vai ser mais um testemunho do que uma pregação com base em um texto bíblico. A temática principal vai ser a resposta de Deus às nossas orações. Em Gramado tinha um pastor da igreja luterana, um pastor chamado Alcides Ilkes. Ele viveu por 100 anos, de 1912 a 2012, e no final da vida dele ele estava aposentado em Gramado já, ele fazia alguns estudos bíblicos na casa dele, e uma dessas vezes o estudo foi com base na resposta de Deus às nossas orações. E eu lembro que ele comentou que existem 3 possibilidades de resposta quando a gente pede alguma coisa para Deus. Ele pode nos dar o sim, que é o que todo mundo espera quando está fazendo alguma petição. Ele pode nos dar o não, mas ele pode também nos dar o espera, né? O pastor Reinaldo, uma vez também, na nossa igreja aqui, Batista Central, falou que o silêncio de Deus não significa que Deus está inativo, né? E é com base nessa compreensão que eu trago o testemunho. Em 2017, eu estava no penúltimo ano da faculdade de medicina, e eu procurei informações sobre um programa canadense chamado MyTax. Esse programa ele era uma espécie de estágio de 3 meses que a pessoa ficava no Canadá, em alguma faculdade canadense, desenvolvendo algum projeto de pesquisa de curta duração. O objetivo desse programa era que as pessoas conhecessem o Canadá, que o Canadá conhecesse alunos que tivessem algum potencial para pesquisa, e que a partir disso, quando o aluno finalizasse a sua formação no curso de ensino superior, ele objetivasse voltar ao Canadá para fazer o estudo complementar de pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado ou algo nesse sentido. E isso foi no penúltimo ano da medicina e eu estava com muita vontade de fazer e procurei informações e enviei a documentação para concorrer a uma vaga nesse programa. Lembro que foi uma sexta-feira que eu deixei os documentos finalizados no site. E daí no domingo eu fui na igreja e eu lembro que eu me encontrei com 2 colegas meus da medicina naquela época, que estavam ainda na igreja Batista Central, o Caleb e a Mariane. E eles 2 estavam conversando comigo no finalzinho do culto. Depois 2 irmãos da igreja, o Valentim e a Lira, vieram surpreendentemente nos convidar para ir na casa deles para um almoço. A gente não contava com o convite, acabou aceitando. E além de o almoço ter sido muito bom, a conversa foi interessante, porque a gente chegou lá e o Valentim e a Lira nos mostraram algumas fotos dos filhos deles, que estavam, enfim, em diferentes locais. E um dos filhos era o Daniel, que é médico no Canadá. Até então eu não sabia dessa informação. E além de nos mostrar um pouquinho das fotos de família, eles mostraram um livro que eles pretendiam dar para a neta deles, que estava no primeiro ano da faculdade de biologia e que pretendia fazer medicina. E o livro ele era de pediatria, cardiologia pediátrica e cirurgia cardíaca pediátrica, que eram 2 áreas pelas quais eu me interessava mais assim, dentro da medicina e objetivava fazer minha residência focando nisso. Aí eu já estava surpreso, né, com essa quantidade de coincidências, e o Valentim e a Lira ainda me deram o contato do Daniel para entrar em contato com ele. E eu lembro que chegando em casa eu abri meu computador e a página inicial do Windows que apareceu era uma foto do Canadá, então eu fiquei super empolgado pensando, nossa, muitas coincidências, né? Provavelmente Deus tem alguma coisa guardada aí. Qual não foi minha surpresa semanas depois quando a resposta veio negativa do estágio no Canadá. Então, surpreendentemente, eu achei que eu fosse ser chamado, não fui chamado. Um colega meu que nunca tinha tido experiências no exterior, que não tinha contato nenhum como eu tinha tido, né, por ter morado um tempo nos Estados Unidos antes, ele conseguiu uma vaga no programa e eu fiquei super surpreso. Nossa, como é que uma pessoa assim conseguiu e eu não consegui, tendo todos os contatos e tal. Eu lembro que na época eu não fiquei totalmente infeliz, porque isso trouxe outras vantagens. Eu perderia a minha formatura com a minha turma se eu fosse para esse programa, então eu não estava bem convicto de que seria uma coisa boa, mas eu tinha toda a sensação, e com base naquela experiência que eu tinha tido com o Valentim e com a Lira, eu acreditava que era o que Deus tinha guardado para mim. E não foi, né? No ano seguinte, em 2018, foi o ano que eu acabei me formando em dezembro, um pouquinho mais cedo naquele ano, em abril e maio,
eu fui para os Estados Unidos para um congresso americano de cirurgia torácica, que inclui também cirurgia cardíaca. E eu lembro que naquele congresso, enquanto eu estava lá, eu estava esperando o resultado de uma prova que eu havia feito para validar meu diploma nos Estados Unidos. Eu tinha estudado muito tempo para aquela prova, eu tinha uma expectativa também de ir bem, havia orado muito para que Deus me auxiliasse. E durante o congresso, eu me lembro que eu recebi o resultado da prova, e o resultado tinha sido muito pior do que eu imaginei que seria. Então, eu objetivava tirar uma nota muito boa, e a nota foi muito aquém daquilo que eu esperava e daquilo que eu havia me preparado para atingir. Eu lembro que naquele congresso eu estava assim, numa situação em que o congresso abriria portas futuras por contato pessoal com médicos, e a nota foi tão atrás daquilo que eu esperava. Em 2018, minha expectativa era de ir para os Estados Unidos e mudar para lá e fazer residência nos Estados Unidos. E durante aquele congresso, casualmente, né, hoje em dia eu já vejo que não foi tão casualmente assim, eu estava assistindo uma palestra que eu descobri que era um brasileiro que estava fazendo, que ele era de Toronto, no Canadá. Ao final da palestra eu fui conversar com ele, ele era um cirurgião torácico que fazia pesquisa na área de transplantes em Toronto. E eu comentei com ele que eu tinha o objetivo de ir para os Estados Unidos, que eu tinha feito a prova, que, né, as coisas não estavam andando conforme eu imaginava. E ele me convidou se eu não queria fazer um estágio com ele lá, que talvez ele conseguisse abrir uma porta para mim de mestrado no Canadá. E na época, né, eu não sabia se isso ia ser possível ou não. No fim, e essa história em detalhes eu conto numa próxima vez, eu consegui uma vaga de estágio observacional com ele em Toronto. E nessa sexta-feira, então análoga à sexta-feira de 2017, quando eu deixei a documentação para o estágio que eu não fui aceito, a Mariana e eu entregamos os documentos para o visto canadense, porque ele nos convidou para fazer, morar um tempo lá, fazer um tempo de pesquisa no Canadá e possivelmente depois converter essa pesquisa para mestrado ou doutorado. Então, hoje olhando para trás a gente olha o quão maravilhosa é a obra de Deus, né? O quão melhor é o plano dele em relação a tudo aquilo que a gente espera. Então, nos momentos em que a gente recebe um não, às vezes esse não é um espera, né? Porque Deus tem planejado algo maior para nós. E nos momentos em que a gente recebe um sim, às vezes a gente não está nem esperando por esse sim, e ele é tão imerecido, né? Eu sempre lembro daquele versículo de 1 Coríntios 2:9 que diz, a minha Bíblia diz assim que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Então, acho que é um Deus tão maravilhoso que Ele faz por nós coisas que a gente não merece e abre portas onde as nossas forças não teriam conseguido abrir sozinhas. Então, na minha fraqueza, Deus mostrou a força dele, que é muito maior que a minha e que pode superar os obstáculos que a gente encontra. Isso vale para cunho profissional, vale para cunho pessoal e vale para tantas outras situações. Que a gente possa confiar com um coração firme nesse Deus maravilhoso, esse Deus de milagres, e que a gente tenha certeza de que Ele nos escuta e nos ouve, mesmo que as respostas não sejam sempre aquelas que a gente espera. Fique com Deus, uma boa semana a todos.